Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 31 de outubro, terça-feira, né? Hoje nós temos aí o último dia do mês. A galera que opera o dólar, para a galera que opera o dólar, já tem que mudar ali o contrato para evitar operar um contrato sem liquidez, né? Então já fiquem atentos aí à mudança na plataforma de operação de vocês, beleza? Bom, ontem nosso Ibovão da Massa seguiu na direção oposta do que o mundo estava acontecendo, né? Do tudo que estava acontecendo ali no mundo. Então, nós vimos ontem futuros americanos subindo, as bolsas europeias também fechando ali majoritariamente no campo positivo, os treasuries americanos se arrefecendo um pouco mais brandos. Porém, aqui o tom foi diferente, né? Fechamos ali nosso Ibovão da Massa aos 112.500 pontos, abaixo dos 113, ficando ali bem naquela região do suporte, né? Que a gente já estava conversando ontem. Se perder esse suporte, podemos ir até ali os 109 mil pontos. Vamos entender o que aconteceu para fazer com que o Ibovão da Massa tivesse esse comportamento, beleza? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você que está chegando aqui agora. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. E se você ainda não tem conta na XP, aqui ó, no link da descrição do vídeo tem o link de abertura de conta, né, não paga nada, não tem taxa de manutenção. Assim que você abrir a sua conta, eu entrarei em contato com você, né, porque você vai aparecer na minha base de clientes. A gente vai bater aquele papo para entender o seu momento de vida, o seu perfil de investidor, qual o seu objetivo, se é proteção patrimonial, se é uma construção patrimonial, para que a gente possa confeccionar a melhor estratégia, né, uma estratégia que esteja alinhada com você e com os seus objetivos, beleza? Bom, e se chegando agora aqui no canal, é aquele recado básico, não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, use aqui os comentários, né, para qualquer dúvida que você tenha ou até fazer um elogio, críticas construtivas, né, sem faltar com respeito, obviamente, que a gente vai seguir muito bem. E no compartilhar, você acelera ainda mais esse conteúdo a chegar a mais pessoas, né? Então, isso facilita com que a gente entregue a mais pessoas esse Morning Call, que é com fatos e dados sem viés. Todos os ativos que eu mencionar aqui hoje, né, aqui no vídeo, e também ali na carteira Descomplicando Finanças, não é nenhuma recomendação de compra e nem recomendação de venda, tá bom? É meramente estudos. E na carteira Descomplicando tem o link, né, da carteira Descomplicando, é simplesmente educacional para você mostrar para você na prática como funciona, né? Disciplina e paciência vai te levar à construção patrimonial, tá bom? Bom, agora vamos aqui para o vídeo, vamos entender o que está acontecendo no mundo, né? A gente vê a Ásia e a Oceania fechando majoritariamente no campo negativo, né? Nós tivemos ali os dados vindo da China, não vieram tão bons assim, né? Então isso acaba jogando as bolsas asiáticas para baixo. Então nós tínhamos uma expectativa ali com a questão do PMI, né, chinês, e o PMI veio abaixo de 50, né? Então mostrando aí uma leve contração. A leitura foi 49,5, o esperado era 50,2. Então viemos com uma leve contração no PMI industrial da China e a expectativa era que viesse uma leve expansão. Na verdade, neutro, né? Porque 50 está neutro, porque o PMI, a leitura, conforme eu já expliquei para bastante gente, né? Quem me acompanha há mais tempo já sabe, o PMI temos uma linha de 50 ali, né? Acima dos 50 mostra que a atividade está em expansão. Abaixo dos 50 mostra que a atividade está em contração, né? E contração não é tão bom assim para a economia, ainda mais da China, né? Mas né, a China ela está ali com a sua política, né, dos seus estímulos para poder buscar o crescimento dos 5%. Então não tirem isso do radar, tá bom? Não tirem isso do radar, porque são fatores que acabam gerando, fatores não, são ruídos que acabam gerando movimentação no mercado, né? Então a gente tem que saber diferenciar o que é uma notícia, né, que realmente vai direcionar e o que são os outros fatores, né, aqueles outros ruídos. Então, só para poder tirar isso do radar. Então, vamos analisar o PMI da China não somente pelo retrato atual, né, pelo retrato atual. Vamos analisar o contexto inteiro, né, todo o cenário, certo? Então, vamos ver se a China vai conseguir chegar no PIB aí de 5% no ano, beleza? Bom, o que tivemos também lá no Japão, né?
lá na Ásia, foi o Banco Central japonês deixando as suas taxas inalteradas, né? A taxa do Japão ficou inalterada, porém, né, o Kazuo Ueda, que é o presidente, né, do Banco Central japonês, o BOJ, ele disse, né, na entrevista que vai manter ali as suas taxas inalteradas, o depósito ali, né, a questão dos empréstimos de curto prazo ficou em menos 0,1% ainda, mas não vai tolerar a questão de especulação, né? Nós já vimos ali os rendimentos de 10 anos, por exemplo, do Banco Central japonês, chegar a 0,95%. Né? Foi a maior alta aí desde 2013. Então, ele busca controlar. Essa era uma das preocupações que os investidores globais teriam, né? Porque se o Banco Central japonês eleva demais o teto ali dos seus rendimentos, isso poderia gerar um pouco mais de busca ali dos títulos dos japoneses, né? Poderia acontecer. E como a gente sabe que o Japão é um dos maiores compradores, né, de títulos norte-americanos, que já baixou, né, reduziu as suas compras ali, e isso foi um dos fatores que fez também os rendimentos dos treasuries americanos subir. Isso fica no radar da galera, mas manteve-se inalterada, nada mudou, o cenário continua o mesmo, beleza? Bom, olhando para a Europa está ali majoritariamente no campo positivo. Vou trazer aqui, né, para vocês. Hoje vai ser bem rapidinho, a gente começou a gravar até antes, né, do nosso horário. A Europa continua ali no campo, majoritariamente no campo positivo. Nós temos alguns fatores que fazem isso acontecer, né? Os resultados, né? A gente já está ali na metade, basicamente, das leituras dos balanços norte-americanos. Então, uma boa parte está vindo positivo, mostrando que teve crescimento de lucro, até porque nós tivemos ali um crescimento de preços, levando a um crescimento de receita, né? Então, quando a gente tem uma inflação, a gente tem uma correção dos preços para cima, certo? Isso faz com que as empresas acabem tendo uma receita maior. Se o lucro vai ser maior, é uma outra questão. Só que algumas empresas lá nos Estados Unidos acabaram tendo um lucro maior. Então, isso acaba gerando uma tranquilidade a mais. Porém, eu vou trazer aqui para vocês, antes da gente levar o nosso Ibovão da Massa, o que está acontecendo com os treasuries norte-americanos. Né? Então, aqui é a linha aqui dos treasuries. Né? Deixa eu tirar isso aqui, pronto. Bom, vamos botar aqui assim. A gente está olhando aqui de junho, né, para cá. Então, os treasuries americanos começam a arrefecer um pouco mais. Isso abre espaço, né, para o apetite ao risco voltar. Então, isso traz tranquilidade para a renda variável, para os investidores de renda variável. Olha onde está batendo aqui os treasuries. Lembra que a gente estava acima dos R$ 4,90? Né? Chegamos a bater os R$ 5,00 ali. R$ 5,00, ó, 5%, né, que foi a máxima dos treasuries. Então, conforme isso vai reduzindo, nós temos aí uma inclinada para cima do S&P. Não somente do S&P, mas também das outras bolsas. Né? A gente está falando da renda variável, porque o que fez as bolsas cair foi o quê? Foi o aumento dos treasuries. Teve um videozinho que eu fiz, né, para vocês lá no Instagram da Cashwise. Né? A gente lançou ontem. Quem aí não me segue na rede social, aqui na descrição também tem o link da rede social. Depois assiste esse vídeo, eu falo sobre notícias. Né? O que acontece? Você precisa entender o que levou a bolsa a se movimentar, os ativos financeiros da renda variável a se movimentar. Se foi um dos fatores, foi essa elevação aqui, né, essa alta dos treasuries norte-americanos, onde fez com que as bolsas se inclinassem para baixo. Quando esse título começa a arrefecer, começa a voltar para o patamar que estava antes, a bolsa começa a se corrigir novamente, até porque tem vindo alguns balanços. Esses balanços, alguns estão vindo ruins, né? Outros não estão vindo ruins, não. Outros estão vindo muito bons. Ou seja, essas ações ficaram fora de preço. E se ficou fora de preço, ficou barato nesse sentido, né? Nesse cenário. Se ficou barato, a galera toma e joga a bolsa para cima. Beleza? Então, só um adendo. Então, a gente já falou aí dos treasuries americanos. Vou até tirar aqui para depois a gente já falar do nosso Ibovão da Massa. E ontem nós tivemos aí os futuros americanos subindo, né?
Então, a bolsa lá norte-americana acabou subindo, muito impactado também pela questão da tranquilidade, né, que acabou gerando ali. Não vou falar tranquilidade, né, mas uma coisa mais amena em relação a esse conflito entre Hamas e Israel, né? Então, Israel começou a fazer ali as operações terrestres, enfim, o pessoal está falando que é mais cirúrgico. Guerra é guerra, cara. É complicado. Porém, está sendo menos agressivo do que estava antes, né? Pelo menos a questão de bombardeios, né? Uma bomba mata 500 pessoas. Então, isso acabou abrandando um pouco mais, levando a população, né? A população investidora, na verdade, os investidores a ficar um pouco mais tranquilos com essa escalada da guerra. Então, isso também acaba trazendo mais tranquilidade para as bolsas. Porém, na minha opinião, o que acabou levando a bolsa para cima foi simplesmente a rebaixa ali dos Treasuries. Até porque, com o conflito rebaixando ali, Estados Unidos de repente não se mete tanto, ou seja, não aumenta os seus gastos, porque se essa guerra se alastra, Estados Unidos vai mandar lá o porta-avião, manda a tropa, manda uma porção de coisa para lá, ou seja, gasta mais. Gastando mais, a gente sabe que o fiscal não está tão bom assim, e o fiscal é um dos problemas que fez também com que os treasuries americanos subissem, né? Gerasse essa incerteza, né? Esse problema fiscal lá nos Estados Unidos, que está sendo acompanhado, tá? Nós temos a quarta-feira aqui, né? Amanhã, a decisão da política monetária do Fed, onde todo mundo vai aguardar. Nós temos hoje, cadê aqui a minha... Nós temos hoje aqui, ó, futuros americanos levemente positivo ali, né? O S&P levemente positivo, o índice Dow Jones também ali no campo positivo e o Nasdaq fechando está nesse momento ali no campo negativo, né? Então vamos entender o que vai acontecer lá com os Treasuries. Com os Treasuries, com a abertura do mercado americano. Beleza? Bom, deixa eu trazer aqui o nosso Ibovão da Massa, né? Nosso querido Ibovespa. O Ibovão da Massa ontem nós tivemos aí mais um recuo, né? Batendo aí na ponta de baixo aqui dessa faixa de preço que eu chamei aqui a faixa de suporte, né? Perdendo essa região dos 114 mil pontos, que vai até aqui os 612 mil pontos, perdendo essa região, pode vir aqui buscar os 109 mil pontos. A gente está olhando aqui o gráfico no campo semanal, né? Semanal. Nós tivemos aí uma queda de 0,68%, fechando aos 112.500 pontos. Vini, por que o mundo chegou a ficar positivo, né? O mundo estava positivo e nós tivemos aí um cenário negativo. Opa, vamos trazer aqui no diário, né? Se você olhar aqui, nós tivemos até caminhando pelo campo positivo, né? Campo mais positivo. O que aconteceu? À tarde, o ministro Haddad, né, conversando ali, fazendo a sua coletiva, junto com o chefe da equipe econômica, vamos botar assim, como chefe, né, da econômica, ele acabou mencionando que vai buscar a meta dele. Né, vai buscar a meta dele. Nós tivemos a fala do Lula antes, falando que a meta de zerar o déficit é surreal, né? Não vai acontecer. Então, ele estima que ia ficar ali na casa de 0,25% negativo, 0,50% negativo, né? Ali de déficit fiscal. E o Haddad ontem tem um discurso totalmente diferente, ou seja, está mostrando que o líder do executivo, né, o nosso presidente, está buscando uma coisa e o líder, né, da equipe econômica, né, o ministro Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele está buscando uma outra meta. Calma aí. A equipe precisa convergir na meta, né? Todo mundo que trabalha com planejamento, todo mundo que trabalha buscando metas, todo mundo que trabalha com metas, sabe que a equipe inteira precisa olhar para um só ponto e remar para um só ponto. Certo? Então, o discurso entre eles, dando essa divergência, não caiu tão bem assim para os investidores locais. Então, nós tivemos tudo para poder ter aí um dia de alta, né? Um dia de alta. Mas aí os ruídos, né, de curto prazo, esses ruídos políticos, acabaram tirando os fundamentos das empresas. Por que isso acontece? Porque com esse ruído
político, né, gerando uma incerteza ainda maior fiscal, porque a equipe não está se conversando, gera aqui um aumento no prêmio dos DIs. Apesar dos treasuries ter reduzido, os nossos DIs acabaram gerando aí pegando esse desconforto e ficando para cima. Os DIs para cima acaba gerando, né, gerando aí uma baixa atratividade no nosso Ibovão da massa, certo? Opa, deixa eu aumentar aqui novamente. Vamos olhar aqui agora o que aconteceu aqui com as empresas, né, do nosso Ibovão da massa. Nós tivemos aí Vale subindo, né, muito em linha com a questão da alta do minério de ferro, né, a China investindo lá, estimulando a economia, então isso acaba jogando minério para cima e a Vale, né, acaba surfando essa onda, né, Vale, Minas, então teve aí 1,8 bilhão de reais, né, botar assim, quase que 1% de alta. Foi bem tranquilo. Petrobras, as petrolíferas acabavam cedendo, indo na esteira da cotação do petróleo, né? O petróleo acabou dando uma arrefecida. Deixa eu ver como é que está o nosso petróleo agora. Só pegar aqui. O petróleo está levemente positivo aí, né? Tanto o WTI quanto o Brent nesse momento, mas ambos abaixo dos $90, né? Nós temos aí o Brent a $86,96 e nós temos aí o WTI com $82,94, né? Então, bem abaixo dos $90, então o petróleo começa a ficar um pouco mais tranquilo, fazendo também com que aí nós tivemos as nossas petrolíferas dando essa corrigida de preço. Mas a gente mostrou o gráfico antes de Petrobras. Para quem é investidor de Petrobras, está desde ali do início do ano, não está tão preocupado com essa correção. Setor financeiro, quando os DIs puxaram, lembre que eu falei ontem, nem sempre quando o juros está muito alto, né, tendenciando uma alta, isso é bom para os bancos, né, porque o banco vende crédito. Se o juros está alto, menos população, menos gente consegue ter acesso ao crédito, ou seja, compra menos crédito, o banco acaba tendo uma potencial receita futura menor, né? Então, esses são os fatores que acabaram influenciando ali o nosso Ibovão da massa. A nossa doleta, quando os juros sobe, né, risco para cima, e aí os juros subindo é prêmio de risco, né? Uma boa parte aqui é prêmio sobre o risco. Então, nós tivemos aí nossa doleta, lembra que eu falei, tracei aqui essa mini LTA aqui, né, que é uma correção. A tendência primária ainda é de queda, porém essa tendência aqui no curto prazo, a galera começa a comprar um pouco mais, certo? Montando parte disso aqui foi uma proteção, né, uma busca por proteção. Temos um outro fator aqui no Brasil, que é o seguinte, chegando próximo ao final do ano, olhem sempre para a economia e para os ativos financeiros como oferta e demanda. Tá? Chegando próximo ao final do ano, o que acontece? O Brasil importa muita coisa. Então tem eletrônicos, brinquedos, porque vem Natal. Né? Natal todo mundo vai comprar e tudo. Então você tem Natal aí, com muitos produtos que são importados. Então nós temos azeite, bacalhau, enfim, entre outras situações. Tem muita importação, né, no final do ano, muita importação. Ou seja, se tem muita importação, muita demanda por dólar. Dólar vai para lá para fora, né? Então a gente vende real, compra dólar, beleza? Para poder pagar o contrato. Ponto. Esse é um dos fatores. Um outro fator é que as empresas que têm filiais aqui no Brasil, né, e tem que mandar dinheiro lá para fora dos seus lucros, né, enfim, tem que mandar remessa lá para fora, também começa a demandar um pouco mais de dólar, né? A gente está fechando outubro, estamos chegando em novembro, dezembro, por isso que geralmente, não estou falando que é sempre, geralmente, no final de ano, o dólar tende a puxar um pouco mais, beleza? O dólar tende a puxar um pouco mais. Por isso que eu já tinha traçado isso aqui e falei, pode ser que a gente não perca esses 4,90 e venha buscar aqui os 4,80. Pode ser. Estou falando que vá ser, tá bom? Então não é recomendação de compra. Não vai chegar aqui e montar uma posição de 10 contratos do cheio no dólar para ir depois chorar aí, beleza? Acompanhe o cenário como um todo. Só estou dando uma leitura em tudo. É um acompanhamento que eu já faço há bastante tempo, tá? Bom,
Deixa eu pegar aqui TRPL4. Isso que eu vou trazer aqui agora para vocês. Saiu aí Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista que acabou caindo, né? Meu Deus do céu. É o negão do WhatsApp. Ó, caiu em queda livre aqui, Transmissão Paulista. Bom, Transmissão Paulista acabou fazendo a sua divulgação, né, dos resultados. ISA-CETIP. Deixa eu pegar aqui para vocês, né? Então, Transmissão Paulista teve um lucro líquido de 22%, 22,7%, né? Aumentou frente ao mesmo trimestre do ano anterior, né? Entre esse mesmo trimestre de 2022, né? Para 474 milhões de reais. Esse foi o lucro líquido de Transmissão Paulista, né? Então, vou ler aqui para vocês, né, a divulgação. Transmissão Paulista, ISA-CETIP, lucro líquido de 474 milhões no terceiro trimestre, uma alta de 22,7% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, né? No período, a receita líquida totalizou R$ 1 bilhão, elevação de 18% em relação ao observado no final de setembro do ano passado. Já o lucro antes dos impostos, né, dos juros, impostos, depreciação e amortização, o famoso EBITDA, né, 876 milhões de reais, ou seja, um crescimento também de 17,9% com base anual de comparação. A margem EBITDA do trimestre foi de 80%, um recuo de 0,6 pontos percentuais, pouca coisa, né? Então, basicamente andou de lado, mas nós tivemos aí uma receita crescendo e um lucro crescendo, né? E também nós tivemos aí um EBITDA crescendo, né? Um lucro operacional ali crescendo, né? De julho a setembro, a empresa viu uma melhora no EBITDA, a entrada em operações dos projetos de Paraguaçu e Ivaí. Além disso, os resultados tiveram um impacto positivo no reajuste inflacionário do índice de preços ao consumidor, né? Então, esse período aí, o IPCA acabou dando uma puxadinha. Isso vai ser até positivo no ciclo tarifário de 2023 a 2024. Beleza? Dívida líquida. A companhia avançou 6,3% no período para 7,7 bilhões de reais, né? Enquanto a dívida bruta cresceu 12% até o final de setembro para 9 milhões, né? Essa elevação deve-se às novas captações para fazer frente à recomposição de caixa e investimentos da companhia. Já os investimentos da ISA-CETIP no período totalizaram 528 milhões, um aumento de 12% em base anual, né, de comparação. Em reforços e melhorias foram investidos 307 milhões de reais, ou seja, na casa aí de uns 800 milhões, né, com investimentos, e os aportes em ativos novos também totalizaram aí 221 milhões, beleza? Depois a gente tem que entender como é que está o ROA, né, o retorno sobre ativo, o ROI da ISA-CETIP, mas a margem dela é formidável, né? Enfim, caiu pra caramba, né? ISA-CETIP caiu pra caramba, né? Parte ali por questões do ganho do DIs, né? E outra parte por questões de uma inflação mais baixa. Uma inflação mais baixa, isso tende a ter um reajuste menor na RAP aí da Transmissão Paulista. Porém, é uma excelente empresa, né? Temos aí na carteira do Descomplicando, ela acaba figurando muito, né? A ISA-CETIP é uma das queridinhas aí da Bolsa, né? Só que é uma empresa que anda sempre muito de lado, mas está sempre com resultados muito bons, né? Está sempre com resultados muito bons, beleza? O que acontece com a ISA-CETIP hoje? Teve essa correção, estamos aqui no semanal, teve uma grande correção, saindo dos 25 para os 21, né? Então está na ponta baixa aqui do caixote. Travetou aqui, né? Parou basicamente na média móvel de 200 períodos, né? Que é a média dos últimos 200 fechamentos, das 200 últimas semanas, R$ 21,65. Fechando abaixo da média móvel de 10 períodos, abaixo da média móvel de 20, né? Está bem distante da média móvel de 10 períodos, por exemplo. Então, aqui teve uma corrida muito grande, né? Aí na casa de uns 6% para baixo. Teve uma corrida muito grande aí nessa venda de ISA-CETIP. Não sei o que a galera viu nesse comportamento, mas, bom, eu acho interessante e mantenho ela aqui na carteira do Descomplicando. Bom,
Olhando essa retração aqui, né, de Fibonacci, pode ser que venha a recuar, né, depois desse resultado. Esse resultado, se os ruídos políticos trouxerem um alívio também para a gente, porque, meu Deus do céu, né? Então, não comprem ruídos políticos. Comprem ruídos políticos. Avaliem sempre as notícias, fundamentos. Olhem os fundamentos. Se você tem ISA, CETIP na carteira, está ali meio incomodado. Ah, Vini, eu mantenho ou não mantenho? Olha lá os fundamentos de ISA, CETIP, compara com os anteriores, vê a questão dos dividendos, né? Porque tem sempre ali o payout, ISA, CETIP geralmente vem pagando. Faça suas contas, vê se ainda vale a pena manter ou não manter. Não vou dar essa dica para vocês. Vão começar a correr atrás, né? A cavucar um pouco mais aí os fundamentos das empresas. Depois eu posso até fazer um vídeo no Descomplicando Finanças, mais um vídeo aqui anotado, para falar sobre essa avaliação rápida, né, das empresas. Desde do formulário de referência e até mesmo analisando ali os indicadores das empresas. Vai ser interessante isso. Bom, esses são os recados, né, de hoje. Então, a gente não falou da agenda, que hoje está bem corrido, não falamos da agenda de hoje. A agenda de hoje nós já tivemos aí decisão da política monetária lá do Japão, temos aqui o PIB da zona do euro, né, e hoje a Europa está no campo positivo, sai daqui a pouco às 7 horas da manhã. Nós temos taxa de desocupação, ontem saiu o nosso payroll net, né, então teve menos criação de vagas que nós tivemos no mesmo período do ano anterior. Mas não olhem somente isso. O mais importante é a taxa de desocupação, beleza? A taxa de desocupação. Lembre-se que ano passado a gente estava com a desocupação acima do que nós temos hoje. Então, a previsão é de 7,5%, né? E o anterior foi de 7,8%. Vamos ver se vai reduzir um pouco mais. Temos aqui agora também o custo, né, do emprego e do trabalho lá nos Estados Unidos, que vai sair ali às 9h30 da manhã, e o índice de preço ali em imóveis e o PMI de Chicago, beleza? Então, basicamente, hoje a galera não vai ter tanto movimento assim. O foco vai ser a cautela para a decisão da política monetária que vai vir amanhã pelo nosso querido Fed, né? Amanhã nós temos aí a decisão da taxa de juros, beleza? Então, muita atenção, muita cautela para que você não venha a se precipitar nas suas operações, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!